Saúdo as irmãs e aos irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Nesse estudo vamos abordar a seguinte questão: por que os discípulos não ensinavam que Deus era uma trindade? Não é porque a palavra trindade não exista na Bíblia que ela não exista. Um conto bem antigo afirma o seguinte: um rei muito sábio e religioso enviou seu filho para uma escola para aprender sobre como se tornar um rei sábio e respeitoso. E depois de anos voltou, e para surpresa de seu pai, ele voltou muito sábio, porém não demonstrava nenhum sinal de religiosidade. Nisso, seu pai o questionou sobre por que ele não buscava mais a Deus como fazia antes de ir para essa escola. E ele lhe disse: porque Deus não existe. E ele, entristecido, disse: mas por que você diz isso? E ele disse: porque não se pode provar a sua existência, porque não há como tê-lo à sua disposição para estudá-lo. O rei, entristecido, porém sábio, mandou buscar um copo, uma jarra com água e açúcar, e disse ao filho: eu vou colocar essa água do jarro no copo e colocar o açúcar dentro, e quando o fizer, o que terei? O filho respondeu: você terá água com açúcar. E o rei colocou o açúcar na água e perguntou: não estou vendo açúcar na água, só água, e você disse que tem açúcar? O filho respondeu: o açúcar dissolveu na água, e embora esteja incolor, a água está doce, e ele está aí. E o rei respondeu em seguida: Deus é assim, meu filho. Embora você não veja, ele existe e está aqui conosco. Assim, afirmar que os discípulos não ensinavam sobre a Trindade não é bem assim, porque eles, como judeus, criam em Deus, criam no Espírito Santo, ou seja, no Espírito de Deus, e criam agora em Jesus. E só havia naquela época os textos do Antigo Testamento, porque o Novo estava acontecendo. E até o dia de Pentecostes, os discípulos de Jesus só apregoavam as boas novas para os judeus e não para pagãos, embora Jesus tenha tido contatos com gentios, pagãos e realizado curas. E foi após sua ressurreição que Jesus enfatizou que seus discípulos deveriam batizar em nome do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, para outros povos. E na época, os discípulos de Jesus, embora não tivessem o nome Trindade para ensinar, sabiam da existência do Deus Pai e do Espírito Santo e agora de Jesus. E só passariam a ensinar sobre o Deus Trino para os povos pagãos quando começaram a ir a eles, porque nada conheciam do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, mas das divindades que professavam. E se pudéssemos viajar no tempo e irmos para o século XVII, o que as pessoas nos responderiam se falássemos sobre a televisão, o rádio, o telefone, o celular, o avião, o foguete e outros aparatos que foram criados no século XX e são usados no século XXI? Elas diriam que essas coisas são tolices. Eram aparatos que não existiam no século XVII, mas existem hoje. O mesmo ocorre com o termo Trindade, quando foi concebido para explicar o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Vejamos que 1 João relata sobre a Trindade sem usar essa palavra, porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Então ele explica que os três são um. Claro que para fiéis que professam outras religiões ao redor do mundo, com seus respectivos livros sagrados, que não são a Bíblia, não entendem e se confundem com a Trindade e vários outros temas bíblicos. E até pensam que a Trindade sejam três deuses, e não são. De fato, da mesma forma que a palavra Trindade não existe na Bíblia, porém, temos a menção de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Por exemplo, as palavras avô, celular e computador também não existem na Bíblia, mas existem. O apóstolo Paulo cria e ensinava sobre o Deus Trino sem falar da palavra Trindade, porque ela ainda não existia. Ele assim cria no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como atesta numa carta enviada para uma igreja numa cidade pagã, formada por cristãos que em sua maioria era de gentios, que haviam adorado outras divindades e tinham professado outras religiões anteriormente, e que receberam Jesus como Salvador. É 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo,
e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Ele aqui menciona a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Ele não fala de três deuses, mas do Deus Trino. Quando lemos os 4 evangelhos na Bíblia, o que temos é a ênfase sobre a vida e ministério de Jesus, no qual ele realiza curas, libertações, prega e ensina. E assim os discípulos estavam aprendendo para que pudessem repassar depois que estivessem preparados. Claro que temos diálogos de Jesus com seus discípulos, e durante o preparo, Jesus, num dado momento, os enviou para uma missão a qual deveriam retornar para que continuassem a aprender. Vejamos o texto de Mateus 10, 1. E chamando seus discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Em seguida, em Mateus 10, 7 e 8, temos: E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. A princípio, Jesus não os comissionou para batizarem e ensinarem no e sobre o Deus Trino, porque eles não tinham problemas em relação a isso, porque como judeus, criam em Deus como Pai e no Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo. E agora eles criam em Jesus. Assim, o tema da Trindade, que confunde muita gente e é rejeitado por tantas outras, não gerava confusões entre eles. Porém, após a ressurreição de Jesus, ele ordenou agora a seus discípulos ensinarem sobre o Deus Trino para povos não judeus que seguiam outras religiões. Criam em outras divindades e nada sabiam sobre o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.